A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Fabrício. Vamos dar início a mais uma aula. Meus amados irmãos, hoje nós vamos estar indo para a lição 3, Jó e a realidade de Satanás. Nós vamos estar explanando mais um tópico, mais uma lição, falando sobre o livro, o livro de Jó. E nessa semana nós vamos aprender sobre a realidade do inimigo da nossa alma, onde muitas das vezes muitos não gostam de estar explanando e nem menos estar discutindo sobre esse tipo de assunto, mas só que nós sabemos que nós vivemos em uma batalha espiritual e o mais aplausível seria que todos nós viéssemos a ter o conhecimento de como são os seus ataques e os seus ardis, porque Deus não nos privou de estar tendo, né, esta informação. A palavra de Deus, ela nos dá passagens para que nós possamos estar estudando e estar nos portando diante de tais aflições e dificuldades, sabendo nós que o nosso adversário ele veio para matar, roubar e destruir, e nós assim sabendo, nós estamos entendendo que estamos constantemente em uma batalha espiritual, mas não supervalorizando aquilo que está ao nosso derredor, mas sabendo que existe, mas sabendo que maior é aquele que está sobre a nossa vida e que é aquele que é o nosso advogado e que é juiz, que é o nosso Senhor Jesus, e que já nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Então, lá no texto áureo, nós vamos estar iniciando essa lição, e o texto áureo nos diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, versículo 6. Verdade prática. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Amém. A palavra de Deus que está nos apresentando nesse primeiro tópico, o comentarista deixa um comentário que é o seguinte, que o nosso adversário ele tem personalidade, que ele é uma pessoa no mundo espiritual, não de forma natural, onde nós estamos vendo, mas no mundo espiritual ele é uma pessoa que tem personalidade. Por que pessoa? Porque pessoa vem de uma pessoa que tem personalidade. E a personalidade é de pensar, de argumentar, de falar, de acusar, de intentar, e todos esses atributos está sobre o adversário da nossa alma. Então, segundo as Escrituras, né, ele é real. É o primeiro tópico que nós devemos estar colocando em pauta, que nós devemos entender que o nosso adversário ele é um ser real e o que ele mais quer é se disfarçar e colocar no coração e na mente das pessoas que ele é um ser que não existe, fictício, mas só que nós aprendemos através da palavra de Deus que sim, que ele é real. O ponto central da nossa lição nesse dia de hoje é: o diabo é um ser espiritual, mas não autoexistente. Ou seja, ele é um ser espiritual, mas que não tem o corpo próprio. Objetivo geral: destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação não sobrepõe a soberania de Deus. Nós vamos aprender que ele não tem corpo próprio, ele é espírito, ele está na linhagem dos anjos e ele não está acima em poder, acima do nosso Deus, que é soberano. Então, todas essas coisas nós vamos estar aprendendo com o estudo que está colocado diante de nós nesse dia de hoje, que é Jó e a realidade de Satanás. A leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 1, dos 6 ao 12, capítulo 2, do 4 ao 5. Tome a sua palavra, pegue a sua Bíblia e vamos dar continuidade ao nosso estudo, que nos diz assim, Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6, que diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor,
veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste de bens a ele e a sua casa, e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti. Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem que nos expressa que o adversário da nossa alma ali querendo acusar a Jó, ele tenta ali de todas as formas provar para Deus que Jó, ele somente adorava a Deus mediante tudo aquilo que o Senhor o dava, tudo aquilo que Deus o cercava em prosperidade e coisas que dava para Jó, porque Jó era um homem próspero, era um homem que ali prosperava sobre a terra. Então, a teoria do adversário é que os homens adoram o Senhor por interesse ou por aquilo que o Senhor pode estar dando. Então, nós aprendemos que uma das teorias que ele quer atacar a humanidade é que nós somente adoramos ao Senhor em troca de algo material. E nós não sabemos, e nós sabemos que não é assim, que não é dessa forma, porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus, o Senhor faz verdadeiramente ele nascer de novo. E as nossas, aquilo que nós tínhamos como visão antepassada, antes de conhecer a Cristo, nós passamos a ter uma visão nova, privilegiada, com a mente de Cristo. As nossas prioridades passam a ser outras, porque a graça de Deus, ela começa a se abundar na nossa vida. E aquilo que outra hora a gente não atentava, passamos a atentar, até mesmo pelo amor por aqueles e pelas almas que estão ao nosso derredor. Isso é a graça de Deus que está movendo em nosso coração. Então, o adversário, ele de rodear a terra, ele ali vai diante de Deus para acusar a Jó, que era um servo fiel e que Deus testificava daquele homem. Então nós vamos colocar duas situações ao extremo, e uma delas é que nós devemos entender que o adversário ele tende a negar a sua existência. Então nós vamos aprender com o livro de Jó, e não somente o livro de Jó, mas outras passagens na Bíblia, que nós vamos entender e aprender que o adversário da nossa alma é um ser pessoal, é uma pessoa que ele existe e ele está ao derredor, buscando uma brecha, buscando uma forma de estar adentrando, para estar trazendo prejuízo para a vida dos servos de Deus, para aqueles que estão caminhando no Evangelho. Mas o segundo ponto, a outra tangente que eu quero estar colocando em pauta, é que nós não devemos supervalorizar a ação maligna, como se Satanás fosse uma entidade onipotente. O que é isso? Entidade é onipotente. Onipotência é todo o poder, e ele não tem todo o poder. Ele é um ser criado e limitado pelas mãos do nosso Senhor e Salvador.
ou seja, tudo está no controle das mãos do Senhor Deus. Ali Deus permitiu que todas aquelas coisas acontecessem para mostrar e derrotar o adversário através da fidelidade de um homem. Então, nós vamos aprender sobre isso. Então, nós não podemos subestimar também a sua ação, porque Paulo disse: não subestimeis os ardis do vosso adversário. E também não podemos supervalorizar, porque maior é aquele que está sobre a nossa vida do que aquele que está no mundo. Deus, ele tem prazer de ver o homem que persevera em retidão. Então, uma coisa que nós aprendemos que o Senhor, ele tem prazer de ver, e ver a prosperidade e a perseverança do teu povo. Aqueles que prosperam em perseverança, Deus se agrada dessas pessoas. E nós vamos aprender também que o diabo, ele é acusador e ele quer sempre estar trazendo prejuízo sobre a vida do povo de Deus. Ele está sempre querendo apertar, oprimir, está querendo retirar, extrair a fé do povo de Deus. Isso nós aprendemos naquela passagem onde ali ele pede ao Senhor para estar cirandando, peneirando com a vida de Pedro. E o Senhor roga por Pedro, porque ele estava querendo ali apertar, estar ali extraindo a fé daquele homem. Então, a lição que nós devemos colocar em mente, que nós não devemos blasfemar, murmurar, nós não devemos retroceder na obra do Senhor, mas nós devemos entender que se nós perseverarmos até o final, o Senhor sempre estará nos dando a vitória. Ouvindo a voz do Senhor Jesus, fazendo o que é reto, perseverando na retidão, como ali Deus tinha prazer na vida de Jó, um homem reto, de caminhos retos, que não se desviava para o mal, mas que tinha em foco caminhar com o Senhor. Então nós aprendemos que no final nós vamos ser também bem-aventurados, porque nós já o somos, porque maior é aquele que está sobre a nossa vida. A introdução. Então, uma constatação do leitor é que Satanás existe com a leitura deste livro. Todo o sofrimento experimentado pelo homem de hoje, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. O diabo pode ir em todos os lugares para observar, buscando meios para atuar. Então, nós vamos constatar, através desse estudo, que o adversário da nossa alma, ele existe pela leitura do livro de Jó. E nós vamos aprender também que todo sofrimento experimentado por Jó ali, mesmo sem a consciência histórica disso, ele mal sabia que estava sendo motivado por trás dele um acusador que nos ensina nesse livro que ele é um ser que está sempre acusando o teu povo, o povo de Deus diante de Deus. Então nós vamos aprender também o seu caráter de estar sempre acusando. Nós vamos aprender que ali em Mateus 4, quando ele vem para estar atacando a Jesus no deserto, ele pega Jesus ali na parte mais frágil de Jesus. Então o diabo, ele pode ir em lugares adversos por uma locomoção muito rápida, porque ele é espírito e ele não é limitado como nós somos em espaço, em tempo, mas ele pode se locomover em uma rapidez muito grande, porque quando ele chega diante de Deus, ali Deus pergunta por onde ele estava, ele fala que estava a rodear pela terra. Então ele tem o poder de estar em lugares adversos, não ao mesmo tempo, mas se locomover de forma rápida. E nós devemos entender que o adversário ele está sempre procurando uma brecha
uma forma, um meio para estar acusando, para estar trazendo o quê? Está trazendo prejuízo. Então, nós aprendemos que ele está sempre procurando uma brecha para estar adentrando, para querer trazer prejuízo na caminhada, para estar querendo paralisar a obra de Deus. Nós devemos entender como são as suas formas de atuação e como que são os seus meios, através do estudo da palavra de Deus. Lá em Efésios 4, no 27, fala assim, ó, não deis lugar ao diabo. Então, nós devemos entender que o adversário, ele só tem autoridade para estar fazendo algo na nossa vida, se nós dermos para ele autoridade. Então, transcorrendo o texto a partir do 28, ele diz assim, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Ou seja, o que Deus está nos ensinando aqui? Que nós temos armas e temos formas de estar atuando para não estar dando lugar para o adversário, nenhuma brecha, para que ele não venha estar ganhando campo sobre a vida do povo de Deus. E uma das formas é: não deis lugar para o diabo. Ou seja, a palavra de Deus, ela é bem clara quando nos diz que nós devemos estar nos achegando a Deus, para que o inimigo venha fugir de nós. Então, quando nós estamos debaixo da mão de Deus, vigilantes na presença de Deus, nós estamos guardados. A palavra vigilância é uma palavra que resume muito bem a nossa caminhada, a nossa peregrinação cristã. A vigilância, ela tem que ser um todo, como foi transcorrido no texto aqui em Efésios 4, a partir do 27, que não deis lugar ao diabo. Então, ele está falando para até mesmo que as nossas palavras, elas venham ser ditas somente para edificação. As palavras nossas não podem ser voltadas para a ira, para a cólera, para a murmuração contra Deus, porque o adversário, ele é acusador e muitas das vezes ele quer acusar a Deus na nossa mente, acusar as pessoas e quer acusar os nossos próprios pecados diante de nós mesmos, para estar trazendo o que? Tristeza, para estar trazendo dificuldade na caminhada para o teu povo. Ou seja, aquele que roubava, que não roube mais, aquele que furtava, que não furte mais. Então, tem que haver uma mudança de vida, e a palavra de Deus, ela nos ensina a expressar, a falar e ter uma vida reta e coerente com a palavra de Deus. Então, não perca as suas bênçãos e não perca e não dê lugar para o adversário através das suas palavras. Não murmure, não fale mal, não se levante contra aqueles a quem Deus colocou como autoridade sobre a tua vida. Não crie rebelião contra os servos de Deus, porque Deus é quem justifica, mas seja sábio na caminhada. Use as suas palavras somente para edificar e para trazer a salvação sobre aqueles que te ouvem. Dentro dos nossos lares, nós devemos ter essa sabedoria, essa dedicação constante em estar constante, fazendo o que é reto, o que é bom aos olhos de Deus, porque nós sabemos que as palavras, elas têm poder para dar vida e têm poder também para dar a morte. Nós vemos todo esse transtorno que há sobre a terra, sobre a vida das pessoas, das famílias, e muitas das vezes nós não sabemos o porquê que o mundo está dessa forma, e às vezes colocamos somente a culpa nas pessoas em particular, mas mal sabemos que tem um contexto por trás disso, porque talvez uma pessoa é problemática sobre a sua vida, mas mal sabemos como que foi
o seu lar, a sua criação. É lógico que nós temos situações adversas que contraria tudo isso que eu estou dizendo, porque tem pessoas que são muito bem tratadas, elaboradas, têm uma boa educação, mas só que sai por caminhos tortuosos nessa vida. Mas só que na maioria das vezes a nossa base familiar, ela reflete muito no que está acontecendo neste mundo. E o adversário, ele trabalha dentro dessas situações, através de ira, coisas, situações mal resolvidas e que traz grandes destruições sobre as pessoas e que sai para fora trazendo destruição sem nenhuma piedade por causa dos traumas da infância, por causa dos traumas da sua vida. Prosseguindo, agora lá no capítulo, no tópico 1, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Número 1, um ser espiritual. Nós devemos entender que o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos. Ele agora é um anjo caído, ele não tem os atributos de um anjo mais de luz, mas é um anjo que foi desfigurado por causa da sua queda. Os anjos pertencem ao quê? A uma dimensão espiritual. Eles têm uma certa autoridade que Deus os deu e o adversário também o tem. Mas só que nós devemos entender que ele é limitado dentro da vontade de Deus, que ele nada pode fazer se não estiver dentro da vontade do nosso Senhor e Salvador. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós andamos em obediência, obedecendo à vontade do Senhor, nós estamos fechando todas as brechas e estamos ganhando campo contra o adversário da nossa alma. Então, uma das coisas que ele quer fazer é com que haja rebelião, que haja ira, que haja separação, que haja algo que ele possa estar acusando o povo de Deus para que essas pessoas, o povo de Deus, venha perder as suas bênçãos. Então, nós vamos aprender que ele é um ser que se movimenta muito rápido, tem uma locomoção muito rápida. É um ser pessoal com muitas argumentações, como nós vamos ver lá em Jó 1,6, quando ele fala assim que e vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ou seja, ele está se movendo para estar trazendo acusação sobre o povo de Deus. Nós aprendemos também que ele é um anjo, e esses filhos de Deus aqui, especificado em Jó 1,6, eram os anjos de Deus. Ele está em uma atmosfera sobrenatural e ele caminha sobre a terra. A sua locomoção é rápida e ele está sempre buscando uma forma de estar trazendo prejuízo. Mas Deus, ele nos dá armas para nos proteger contra os ataques do adversário. Por isso que Deus nos deixou, para que nós possamos estar nos tomando toda a armadura de Deus, para que nós possamos suportar o dia mau e estar lutando contra essas adversidades. Nós vamos ver também o ser pessoal e a argumentação muito do adversário lá em Mateus 4, do 1 ao 11, que é na tentação de Jesus, onde ali ele tenta o Senhor Jesus dentro da palavra de Deus. Então nós aprendemos que ele é um ser pessoal com argumentação e conhecimento. E ele muito bem tem conhecimento sobre a vida das pessoas, porque como ele anda ao derredor e pelo texto que nos mostra sobre a situação de Jó, nós aprendemos que ele também estuda os passos de todos aqueles que servem a Deus, para querer achar uma brecha, um meio para estar trazendo prejuízo. Mas só que nós, quando nos submetemos e estamos na sombra do Onipotente, não tem como. A nossa santidade, ela reflete como fogo nas regiões celestiais e atraindo, fazendo com que o adversário venha se afastar, porque nós temos poder dado pelo Senhor Jesus. O subtópico 2, né? Aqui no subtópico 2, um ser criado. Nós vamos aprender que ele é um ser criado, ele é um anjo e que sua autoridade, ela não é
maior do que a de Deus. Então o diabo ele é uma criatura limitada. Ele não é autoexistente, ele não tem corpo próprio, mas ele anda a ser andar buscando alguém para que ele possa estar ali se apoderando dessa vida. E nós aprendemos e sabemos pela prática e pela palavra de Deus que isso é muito verdade, porque o adversário ele tem poder de apossar de vidas e tornar essas pessoas como escravas em regiões, em cadeias malignas das trevas. Subtópico 3, um ser dotado de personalidade. Então nós vamos aprender que ele é um ser dotado de personalidade. E ele sendo um ser dotado de personalidade, além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Quando nós vemos ele na acusação em Jó do 9 ao 11, quando ele vai diante de Deus para acusar Jó e depois volta novamente e pede novamente para tocar novamente pele por pele, ali ele estava tendo uma argumentativa diante de Deus. E como eu também o disse, então, conduzindo Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então ele é tentador lá em Mateus 4:1. Ele vem para tentar o Senhor Jesus e com argumentos de muito conhecimento. E ali nós vamos enxergar a figura do adversário conversando como uma pessoa ali com o Senhor Jesus para estar trazendo prejuízo no momento mais frágil que Jesus estava com fome e fragilizado em sua carne, porque ali tinha jejuado por 40 dias e 40 noites. E no final ele chega. E a palavra de Deus nos fala que Jesus o repreendeu e ali ele se afastou de Jesus por tempo oportuno. Ou seja, ele sempre vai voltar, mas só que é o que eu disse no início, a nossa vigilância ela tem que ser constante, porque o adversário ele sempre está procurando uma brecha. E lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, nos diz assim, porque não ignoramos os seus ardis. Paulo dizendo. E Efésios 6:11, o Senhor Jesus vem nos falar, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do adversário. Então o Senhor Deus, ele nos dá um mapa. Ele nos dá as características como adversário, ele vem para atacar a nossa vida, mas Deus também, ele vem para nos dar um mapa e está nos dando armas espirituais que só podem vir das mãos do nosso Senhor e Salvador. E essas armas são as armas espirituais. Tomai toda a armadura de Deus para que nós possamos estar impedindo e atacando, também contra-atacando o nosso adversário, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias do santo evangelho, empunhando o escudo da fé, porque nós devemos entender que o adversário ele vem para querer arrancar a fé do povo de Deus. Como eu disse, na passagem onde Pedro, ali ele vem até Deus e pede para estar cirandando, estar espremendo ali Pedro, ali o Senhor Jesus, ele diz que tinha intercedido por Pedro para que Pedro não viesse sofrer o dano do adversário. Então, nós aprendemos que ele veio ali para cirandar, para espremer, para apertar, porque ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Então, nós entendemos que ele é um ser espiritual e que o seu ataque não é para estar tocando ou comendo a nossa carne como um leão natural, mas sim para estar querendo devorar a nossa fé. Então, nós devemos entender que o adversário ele quer apertar, espremer, ele quer passar muitas das vezes a pessoa, o servo, por uma peneira para que venha querer extrair a fé dele. Então, a nossa fé, ela tem que estar sempre no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O subtópico 2, o livro de Jó e as obras de Satanás, dor e sofrimento. Nós vamos aprender que ele vem para trazer dor, para trazer sofrimento.
Então, lá no Jó, capítulo 1:12, disse assim: E disse o Senhor a Sadaís que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Então, ele naquele momento, ele sai da presença do Senhor para ali tocar na vida daquele homem, para querer trazer prejuízo, para trazer dor, né? Então, o diabo infligiu com uma doença que fez padecer dor e isolar-se de todos. Então, nós vamos aprender que Jó, ele ficou com o seu corpo todo na carne, assim, viva, todo cheio de chagas. Imagina o que que não é isso, o que que não deve passar na mente e no coração daquele homem naquele momento, que via as suas coisas, toda a sua criação, os seus filhos e tudo aquilo que ele tinha constituído, ser tomado de uma noite para o dia e ser ainda atingido com chagas mortíferas. Mas só que a palavra de Deus nos diz que o Senhor não permitiu que ele tocasse na alma de Jó, porque Deus sabia do final e do desenrolar dessa história, e no final Jó sairia como um vencedor. Nós devemos aprender que o tempo todo Deus, quando ele vem para nos permitir alguma provação, é para que nós possamos ganhar mais autoridade para pisar sobre o nosso adversário e para que Deus possa também estar nos dando algo maior na presença dele, porque Deus não nos deixa e não fica nos devendo nada. Ele é acusador, subtópico 2. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, como nós aprendemos. Mas não só isso. O livro de Jó e de Apocalipse mostra a acusação e a missão do diabo. Lá em Apocalipse 10 fala assim, ó: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada esta a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Glória a Deus. Olha como que Deus trabalha. Ele está nos dizendo que vai chegar aquele grande dia onde ele vai colocar o adversário da nossa alma debaixo dos nossos pés. Então nós devemos entender que o nosso adversário, ele não é maior do que o nosso Deus, maior é o que está sobre a nossa vida, mas nesse estudo aprendemos que nós devemos ser vigilantes, fechando as brechas para que nós possamos ser mais do que vencedores dia após dia. Então, nós aprendemos, como eu disse, sobre a passagem de Pedro, e disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para ser andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Como eu disse, o adversário, ele quer, está peneirando, está extraindo, querer retirar a fé do seu coração.